Olá a todos que estão vendo esse vídeo, eu sou Eberson Teodoro, fotógrafo e professor de fotografia há 12 anos aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu vou abrir o Photoshop para vocês porque, na verdade, nós vamos trabalhar com um plugin que está escondidinho dentro do Photoshop, que não é um software, é um plugin, isso vale ser lembrado, e é dentro do Photoshop, que é o Adobe Camera Raw. Então, para deixar bem claro, quando você faz a assinatura da Adobe, por exemplo, você baixa o Photoshop, você baixa o Lightroom Classic e dentro do Photoshop tem um plugin chamado Camera Raw e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para abrir essas fotos, a gente vai em Arquivo, Abrir, isso tudo dentro do Photoshop inicialmente. E aí, eu vou pegar umas fotos aqui, eu não vou pegar várias, eu vou pegar uma sequência pequena apenas para a gente para não tomar tanto tempo também e não deixar o vídeo ainda maior. Então eu selecionei algumas dessas fotos aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Vai abrir um plugin, como eu disse, dentro do Photoshop. Ele está verificando aqui o plugin, porque eu acabei de ligar o computador. E inicialmente, provavelmente, especialmente assim, se for a primeira vez que vocês estão abrindo o Camera Raw, o Photoshop vai abrir dessa maneira aqui. A primeira coisa que eu peço para que vocês façam, que eu sugiro, né, é que vocês venham aqui nesse ícone da tira do filme, cliquem com o botão direito do mouse e vocês vão vir aqui em vertical. O que vai acontecer? Essa tira de filme vai vir à esquerda e assim a foto fica maior. E vejam também se a tela de vocês, o Camera Raw, está maximizada, porque desse modo a gente consegue ter maior tamanho de tela para a foto, que é o que importa, né? Então nós temos aqui uma pequena sequência de imagens e nós vamos agora começar basicamente a edição dessas fotos. Estou dando uma olhada aqui nessas fotos que eu escolhi, que eu abri, quer dizer, e a primeira coisa que eu costumo fazer, eu escolho uma foto que esteja com uma luz assim legal já originalmente, né? E eu vou para esse último ícone aqui, que é o ícone das pré-definições. Eu clico nesse ícone. Quando vocês abrem pela primeira vez, o que vai acontecer? Vão ter várias pré-definições já instaladas. Então, à medida que você baixa o Photoshop, ele já instala o Camera Raw dentro e junto já vão vir essas pré-definições aqui. Então, eu vou escolher uma delas, eu vou vir aqui para Estilo Cinematográfico 2. Eu aperto nesse Play. E aí eu tenho algumas opções de presets. O que acontece, pessoal? Eu só vou colocar o mouse, eu não vou fazer nenhum clique por enquanto. Eu vou apenas colocar o mouse aqui em cima e vou escolher o preset que eu quero. Isso vale para qualquer um dos presets que tiverem aqui. Por exemplo, eu quero estilo de vida aqui, ó. Eu só coloco o mouse em cima e aí ele vai me mostrar como que vai ficar caso eu clique realmente nesse preset. Tem também o de pele, cadê aqui? Ó, pele clara, aqui ó, pele clara. Então eu coloco o mouse por cima e vão aparecer todas as possibilidades de presets. Então eu já tenho aqui uma possibilidade bem grande, né, um número bem grande de pré-definições. Tem aqui até de preto e branco, que eu vou mostrar depois ainda. Mas eu gosto muito aqui desse estilo cinematográfico. Acho que eu vou escolher esse daqui. Pronto. Outra coisa que eu posso fazer também, vocês viram que eu tenho uma foto só selecionada. Se eu der um Ctrl ou um Command A, eu vou selecionar todas as fotos ao mesmo tempo. E aí, clicando aqui, todas as fotos vão receber o mesmo preset. E agora eu vou explicar o que é esse ícone aqui. Esse ícone ele alterna as configurações, ele zera a configuração e alterna, né, para a configuração que você deixou. Isso independente do ponto que tiver da edição. Então eu clico aqui, ele zera. Clico aqui, ele volta para onde eu deixei a edição. Claro que eu não fiz muita coisa, só coloquei um preset, né? Como todas essas fotos aqui elas têm a mesma luz, é a mesma sequência de imagens, inclusive eu sempre recomendo que vocês venham aqui também, cliquem com o botão direito, classificação por nome de arquivo. Desse modo vai ficar exatamente a sequência cronológica
o primeiro clique, o segundo, o terceiro, até o último, e aí você consegue ter uma sequência correta baseado na sequência de fotos que você fez ao longo daquele ensaio. Muito bem, já escolhi o preset, já não é mais uma preocupação para mim. Agora eu vou vir aqui no primeiro ícone, que é o ícone de edição. Aqui vai ser o grosso do trabalho, aqui é onde vai demorar mais para a gente fazer esse trabalho de edição. Então eu já vou deixar todas selecionadas, porque todas, como é uma mesma sequência, então eu consigo ter a possibilidade de editar todas ao mesmo tempo, porque é o mesmo figurino, é o mesmo cenário, é a mesma iluminação, a não ser que tivesse uma outra luz, um outro cenário, outro figurino, aí eu deveria não selecionar todas ao mesmo tempo. Mas quando é uma mesma sequência, com as mesmas características de foto, então eu consigo fazer isso, tá? Selecionar todas. Aqui, luz, é o primeiro ícone, é o primeiro item desse ícone de edição. Eu tenho aqui luz. Se eu arrasto a exposição à direita, ele vai ficando mais claro. À esquerda vai ficando mais escuro. Eu vou deixar um pouquinho estourado, por enquanto. Por enquanto eu vou deixar assim. Contraste à direita, ele aumenta o contraste, à esquerda ele diminui. Em termos de retratos, eu gosto de tirar um pouco o contraste para que a gente tenha uma pele, um tom assim um pouquinho mais suave. Mas pouca coisa, ó, tirei aqui -2 só. Ele fica zerado, né? Eu coloquei para -2, é pouca coisa. Ele poderia ir até -100, mas eu não quero que fique assim. Um pouquinho só abaixo aqui, -5 também, já tá bom. Realces. À direita ele vai deixar um pouco mais estourado e olha só, à esquerda eu consigo recuperar o tom de pele. Só que assim, ó, cuidado para não deixar assim tão ao extremo. Então, se a foto ficou um pouco estourada, eu consigo recuperar com realces aqui à esquerda. Sombras. Se eu deixo à direita, ele vai jogar luz a tudo aquilo que tem sombra. Olha só. Eu vou dar um zoom aqui, eu vou clicar nessa parte. Veja bem a parte dos cabelos, como que vai ser modificada. O fundo também, onde está um pouco mais escuro, ele vai acabar clareando. E à esquerda, ele vai deixar essa sombra ainda mais forte. Deixar um pouquinho à direita só. Aqui em brancos, à direita eu não gosto de usar em retrato, porque ele deixa a pele com um aspecto não muito interessante. À esquerda, um pouquinho só, mas se você deixar muito à esquerda, ele pode deixar a pele com um aspecto não muito natural. Pretos à direita, ele é uma alternativa. Quando eu quero deixar a foto mais clara, eu só retiro os tons de branco, colocando pretos à direita. É como se eu aumentasse a exposição, mas sem algo tão radical, entende? Então, dessa maneira, colocando pretos à direita, é uma possibilidade de aumentar um pouco a exposição, só que de uma maneira bem mais sutil. À esquerda, tudo que é preto vai ficar mais escuro ainda, e aqui, tudo que é preto vai ficar mais claro, sendo então uma alternativa ao item de exposição. Segundo ícone aqui, segundo item, né? Cor. Eu tenho temperatura de cor, basicamente. Então, à direita, eu vou deixar mais quente, à esquerda, mais frio. E aí eu vou analisando. Eu vou muito no olhômetro mesmo, sabe? O que me agrada, o que não me agrada tanto, eu vou deixar um pouquinho só assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque pele é algo que é bastante padronizado. Então, se a gente deixa a pele com um aspecto muito forte, por exemplo, aqui em saturação, a gente sempre deve evitar, em retratos, deixar a saturação muito forte por causa disso daqui, ó. Isso daqui parece um aspecto de pele normal para vocês? Para mim não parece. Então eu vou deixar aqui zerado e ele volta com aspecto natural. Vibração eu até posso deixar um pouquinho mais à direita para dar uma avivada assim, nas cores, deixar as cores um pouco mais intensas, mas com cuidado também. E colorir, à direita ele vai deixando mais para o roxo e à esquerda mais para o verde. Eu vou deixar um pouquinho mais para o roxo, mas nem tanto. Vou deixar mais ou menos assim. Muito bem, a parte de cor aqui eu já finalizei. Agora eu venho a parte de efeitos. Aqui eu consigo aumentar a textura, só que novamente, para retrato eu não acho muito interessante. Eu vou deixar no extremo aqui para vocês verem. Então ele deixa a pele um pouquinho mais ressecada e para retratos pode ser um pouquinho complicado.
Ele dá uma sensação de nitidez maior, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vou deixar um pouquinho aqui de textura, mas não muito. Ó, e se eu tirar a textura, olha o que acontece com a textura. Parece que deixou aquela pele bem bonita, né? Mas a gente tem um outro efeito para fazer isso, que a gente não vai trabalhar com ele agora. Claridade. Ao contrário do que parece, claridade não vai deixar a foto mais clara ou mais escura. À direita, a claridade fica assim, ó. Ele dá uma sensação de hiperrealidade para a foto, de hipertextura para a foto, que eu acho um pouco complicado de fazer para retrato. Para paisagem é mais tranquilo. Se eu tiro a claridade, fica nesse aspecto que também não é nada bom. Vou diminuir um pouquinho só. Muito bem. Desembaçar, à direita, os extremos são aspectos um pouco ruins. Então, eu posso fazer isso daqui, ó, deixar um pouquinho à direita só. Ele dá uma leve escurecida, mas não mais do que isso. Vinheta, pessoal, eu realmente recomendo que vocês não utilizem. A esquerda vai ficar assim e a direita vai ficar assim. Eu, particularmente, não gosto. Eu deixo 0 vinheta. Eu não acho que para retrato seja... Para nada, na verdade, na fotografia, eu acredito que seja algo interessante. Aqui em curva, a gente consegue mudar... É como se fosse uma extensão aqui da parte de luz, onde a gente tem realces, claros, escuros e sombras. Então, veja bem, à esquerda, a realce vai dar esse aspecto, à direita vai dar esse aspecto aqui. Então, à direita ele dá um pouco de claridade para a foto que não é interessante. Eu sempre retiro um pouquinho, mas pouca coisa. Claros, à direita vai deixar a foto mais clara, à esquerda mais escura. Escuros, à direita vai deixar mais claro. Então, assim, geralmente a direita deixa mais claro e a esquerda mais escuro. E sombras também é a mesma coisa do que lá em luz, né? Ele só vai deixar um pouco mais evidenciado ainda. Muito bem. Partimos da parte de curvas e agora vamos para misturador de cores. Isso é bem interessante. A gente tem matiz, saturação e luminescência. Olha o que acontece com o verde. À direita ele deixa os verdes mais claros, à esquerda mais escurecidos. Aqui eu não tenho céu azul, mas se eu deixasse aqui em azul, à esquerda o céu ia ficar mais forte também. Vermelhos, laranjas e amarelos. Eles se confundem com a cor de pele. Então, olha o perigo. Olha só o que ele vai fazer com o batom. Mas assim, ele fez com o vestido também, quer ver? Então, luminescência você pode deixar a cor mais clara ou mais escura. Olha aqui o laranja. Então, assim, às vezes eu quero dar uma leve bronzeada na pessoa, posso tirar um pouquinho de laranjas aqui, deixar um pouquinho perto do zero, um pouco ao negativo, mas não muito. Amarelos a mesma coisa, ó. No caso pegou lá atrás. Vamos aqui para a saturação. Saturação é a pureza da cor, então olha só. Eu tenho o vermelho, a direita vai deixar mais forte, a esquerda, quando eu tiro a saturação, fica preto e branco. Deixa um pouquinho só. Laranjas vai vir para a pele, com certeza. Olha só, que pele natural, né? Só que não. Então, lembrando, sempre quando a gente tira a saturação, ele fica no aspecto de tons de cinza. Amarelos pegou, por alguma razão, pegou lá na vegetação. Verde, bem mais forte, bem mais fraco. E matiz. Matiz é a cor em si. Então eu consigo mudar totalmente as cores, olha só. Aí, novamente, cuidado, a gente está falando de retrato. E retrato tem o tom de pele, que primeiro é o tom de pele da pessoa. Se você vai entregar para uma cliente uma foto como essa, ela sabe o tom de pele que ela tem. E se de repente você entregar assim, vai ficar estranho. Uma, porque isso também não costuma ser um tom de pele saudável, né? Então a gente tem que ter cuidado para não deixar muito... Aqui está mais para o verde até. Acredito que assim esteja mais próximo da realidade. E quando é foto de produto também. Imagina você fotografar um vestido e o vestido tem uma cor específica e você vai lá e muda totalmente a cor. Isso pode ser complicado também. Muito bem. A parte de
misturador de cores eu já fiz, agora tem correção de cores, as cores que estão nos tons médios, nas sombras e nos realces. Tons médios, sombras e realces. Tem um pouco mais aqui que você pode... Às vezes esse item aqui, mesclagem e equilíbrio, ele não vai... Às vezes muda mais, às vezes muda menos. Depois de correção de cores, detalhes. Pessoal, isso daqui é importante, tá? O primeiro item que a gente tem aqui é a nitidez. Olha o que acontece se eu aumento a nitidez da foto. Viu só? Ele dá uma impressão de uma foto com uma nitidez maior. Se eu tiro totalmente, olha o que fica. Então vocês reparam agora, vocês conseguem reparar que a gente teve um ganho aqui de nitidez, certo? Tem a remoção de ruído por inteligência artificial. O ruído, para quem não sabe ou para quem não lembra, é quando, principalmente pelo excesso de ISO, um valor muito grande de ISO, ele costuma causar um ruído na foto. Às vezes também a longa exposição pode esquentar o sensor e também quando você deixa muitos minutos captando uma imagem, né, numa velocidade de longa exposição, ele tende a também gerar esse ruído. Eu posso fazer isso daqui manualmente. Como eu não tenho ruído na foto, até vou tirar por completo esse item. Olha aqui, ó. E se eu aumento esses itens aqui de ruído, ele vai dar um aspecto um pouco mais liso para a foto. Muito bem. E inclusive o ruído de cor, tá? O ruído de cor ele é causado quando a gente mexe muito nas cores. Aqui em misturador de cores, por exemplo, quando a gente deixa com uma saturação muito forte, às vezes ele acaba gerando um ruído de cor. Então a gente diminui isso, né, vindo aqui em ruído de cor, diminuição de ruído de cor. Depois de detalhe, nós temos ótica. Primeiro item aqui, remover aberração cromática. Vamos ver se nós temos aqui, ó. Vocês percebem que aqui existe quase que uma linha e que provavelmente na foto original essa linha pode não ter existido. Aqui também uma leve borda, que isso acontece quando a gente pesa um pouco nas cores também, quando a gente modifica bastante. Se eu clicar aqui em remoção de aberração cromática, pode ser que ele altere um pouco. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Não, a princípio não mudou. Agora, o que vocês vão perceber mais diferença aqui, em correção de perfil. Aqui a gente consegue corrigir, suavizar a distorção que as lentes causam, especialmente a grande angular. Aqui no caso foi uma 50 mm, mas a gente consegue também corrigir um pouco de uma distorção menor que 50 causa em relação a 18 mm, obviamente, mas sempre tem uma leve distorção e aqui a gente vai alterar isso. Ó, principalmente aqui embaixo a gente consegue perceber. Eu vou desfazer, olhem para a parte baixa da foto, canto inferior, e no canto superior também. Então a gente consegue perceber uma certa diferença. E já no finalzinho a gente tem o desfoque de lente. Eu vou usar uma foto só, porque senão o software pode demorar mais. É um desfoque de lente por inteligência artificial, tá? Então ele sempre vai demorar um pouquinho até para resolver. E olha só, eu vou deixar bem forte esse desfoque. E aí a gente vai perceber que o fundo, olha só, ficou mais desfocado ainda. Olha só, como era a foto, eu vou clicar aqui para reverter esses ajustes, né, toda essa correção. Olha como era e como está ficando. Olha como era e olha como está ficando. Daqui a pouco ele vai atualizar aqui. Então, antes, foto original, né? E a foto editada nesse momento aqui ainda, né? Pode ser que eu faça mais modificações depois.
Inclusive eu consigo alterar o tipo de efeito bokeh. Reparem aqui o que vai acontecer. Esse item ele costuma demorar um pouco mais porque ele faz por inteligência artificial. Ele está fazendo pequenas mudanças aqui no aspecto do efeito bokeh. Vamos ver se aqui vai mudar mais. Já alterou um pouco também. Vamos por aqui. Eu não vi se modificou. Aqui modificou. Ou às vezes ele demora um pouquinho também. De todo modo, eu consigo mudar também o alcance do foco. O ponto de nitidez eu consigo alterar. Eu vou deixar totalmente lá atrás. Olha o que vai acontecer. Aqui vai dar para ver bem quando modificar. Aqui aumentou a nitidez e a personagem ficou totalmente desfocada. Não é o que eu quero, obviamente. Eu vou deixar no ponto original. E aí a gente volta a ter nitidez para ela. É bem interessante porque é como se eu estivesse fotografando de novo, né? Ajustando ali a lente para mudar o ponto de foco. Mas eu não vou aplicar. Eu particularmente prefiro o foco, prefiro a profundidade de campo natural, né, da própria lente. Por isso que eu já uso a 50mm, né, por causa disso também. E tem um desfoque legal. Caso eu queira aplicar, não vou também aplicar tanto assim. Eu vou deixar um pouquinho menor, para também não ficar um efeito tão forte. Acho que aqui já está interessante. E tem que tomar cuidado aqui, esses fios de cabelo, quando são cabelos mais soltos. Quando são linhas mais retas, fica mais fácil para o software diferenciar o que está nítido e o que não está. Mas fios de cabelo costumam ser um pouco mais complicados. E por fim, a calibração. Aqui é um último ponto de edição, que eu não costumo mudar muito. Eu não gosto de fazer muitos ajustes aqui nesse ponto. Mas também é possível dar aquele último ajuste antes de finalizar, para ver se realmente está legal, se vocês estão gostando. Vou deixar assim por enquanto. E muito bem, pessoal. Em tese, eu tenho a edição basicamente pronta. Novamente, a gente clica aqui para verificar como era a foto antes e como ela está. De repente, eu vou fazer alguma alteração aqui nas cores. Talvez deixar um pouquinho mais quente, um pouco mais frio, um pouco mais quente. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou dar um Ctrl C para copiar todos os ajustes que tem nessa foto, dar um Ctrl A. Quando eu falo Ctrl, para quem usa Mac é Command, tá? É que eu estou tão acostumado com Ctrl que, enfim. E aqui Ctrl V para aplicar em todas as outras fotos. Então, dessa maneira, tudo que está aplicado nessa foto vai para as outras imagens também. E aí, então, eu crio uma unidade de tratamento. Essa foto, por exemplo, eu quero que ela fique em preto e branco. Então, o que eu faço? Eu venho aqui. Existe uma lista de presets só em preto e branco, que já estão dentro do sistema. Como eu falei, eles já vêm pré-instalados. E aí eu coloco o mouse aqui em cima, aquela que me agrada mais, aquele preset que me agrada mais, eu vou aplicar. Gostei desse daqui. Eu só vou fazer mais uns ajustes, porque preto e branco eu gosto de deixar um pouco mais escuro. Tenho a sensação que fica algo um pouco mais dramático, sabe? Então, dessa maneira, eu deixo um preto e branco com mais contraste. Aqui eu até aumento um pouco o contraste também, do próprio preto e branco. Por enquanto eu vou deixar assim. Caso eu tenha gostado desse preto e branco, eu venho no Ctrl C. E se eu quiser aplicar esse preto e branco numa outra foto, eu acabo, basta dar um Ctrl V. Ele deu uma leve travadinha. Não era para acontecer, mas vamos lá.
Vamos seguir aqui. Geralmente fotos onde a pessoa está com um olhar um pouco mais indireto e principalmente de olhos fechados, eu gosto de colocar um preto e branco numa foto assim. Outra coisa também, gostei da foto, posso dar 5 estrelas. Como é que eu faço isso? 5, número 5 no teclado, ou eu clico aqui na quinta estrela, número 5, aqui número 5. Agora eu vou ter duas fotos que são bem parecidas aqui nessa sequência, que é essa foto aqui, deixa eu só abrir. São bem parecidas essas duas. Vou escolher essa daqui. Essa também. Aqui já estava 5 estrelas. E aí o que eu faço? Eu venho aqui nesse ícone de filtro, eu vou clicar aqui, ó, avaliação de estrelas. 6 fotos. Só vão aparecer as fotos nas quais eu dei as 5 estrelas, que são essas aqui. E agora eu vou dar mais uma olhada para ver se o tratamento está legal. Muito bem. Agora tem outros aspectos que eu quero ver, que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, vamos ver aqui. É que aqui eu não tenho uma foto com horizonte assim tão torto. Mas vamos lá. Vamos fingir que essa foto aqui tem um horizonte torto. Eu venho aqui nesse ícone, que é de corte. Eu posso clicar 2 vezes nessa ferramenta, que é a ferramenta retificar. Ou eu venho aqui, ó, manualmente, e eu consigo resolver, né? Eu consigo corrigir um horizonte torto, né? Então essa inclinação eu consigo reverter. Outra coisa que eu posso fazer também, eu vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que estava ventando muito no dia e os fios de cabelo ficaram um pouco bagunçados. Então o que eu vou fazer? Eu estou apertando aqui na barra de espaço, aí ele vira essa mãozinha aqui. Então eu venho aqui no ícone de remoção, tá? O ícone remover, e eu vou aumentar a direita, aumenta, e a esquerda diminui, arrastando aqui para o lado. Ó. Então eu vou deixar essa bolinha aqui e vou passar essa bolinha da ferramenta exatamente por onde eu quero que remova. E eu posso fazer o seguinte também, eu posso acrescentar outros pontos que eu queira, como esse, por exemplo. Eu vou diminuir um pouco a ferramenta. Vou aproveitar e tentar tirar aqui também. E muito bem, vou clicar em remover. Vamos ver como é que vai ficar essa remoção. Olha só, removeu 99%, assim, ficou bem interessante. Então, olha só, daqui a pouco já vai sumir aqui. Vamos dar um zoom aqui na parte da cabeça. Olha só como estava. Aqui eu estou retirando tudo, né? Então, olha só, essa parte do cabelo, essa parte aqui, olha como que ela vai ficar. Limpou bem, né? Eu vou dar mais um zoom aqui. Eu vou continuar tirando esses fios de cabelo. Eu posso fazer isso dentro do Photoshop também. Mas se às vezes eu não tenho a intenção de abrir a foto no Photoshop, se eu quiser resolver tudo que for possível aqui no Camera Raw, de repente eu faço tudo por aqui. Embora no Photoshop essas
ferramentas de eliminar, né, elementos, elas sejam mais eficientes do que aqui no Camera Raw, por alguma razão que eu desconheço. Vamos ver o que ficou aqui. Ficou só um pouquinho que daí... Então, às vezes não vai ser de primeira, tá? Às vezes você vai ter que repetir o processo. Está finalizando aqui, ele demora às vezes um pouquinho para processar. Muito bem. Então, assim, eu acho que ficou bem interessante visto do que era originalmente. Muito bem. Uma outra ferramenta que é bem útil é o mascaramento. Deixa eu só clicar ali. Eu consigo selecionar só a pessoa, por exemplo, ou só o plano de fundo, ou só o céu. Vamos aqui em plano de fundo. Só que isso a gente faz individualmente, foto por foto. Ó, toda essa área meio rosada, meio vermelha, significa o quê? Que o Camera Raw entende que o fundo é essa superfície. E aí eu consigo colocar aqui, ó, uma exposição maior ou menor, tirar o contraste, adicionar o contraste, tudo aquilo que a gente fez até então, nos primeiros painéis, a gente consegue resolver aqui também. E somente no fundo. Vou pegar outra foto aqui. Essa foto eu vou querer selecionar apenas a personagem, né? Então eu venho aqui, mascaramento, assunto, e vai selecionar somente ela. E aí, por exemplo, tirando o contraste, deixando ela um pouquinho mais escura, dando um pouco mais de sombra para os cabelos, realças à esquerda. Então, assim, eu não consigo fazer tudo. Ó, vou pegar a claridade, deixar um pouquinho menor, textura um pouquinho menor. Mas eu particularmente não vou fazer nada disso. Eu vou inclusive excluir, vou remover essa máscara aqui. Deixar só assim, porque agora eu não quero fazer. E muito bem, aqui é um ícone que eu quase não uso, mas assim, olhos vermelhos. Se ficar se você tiver, por exemplo, uma foto com olhos vermelhos, basta você selecionar os olhos. Só que assim, o que acontece? O que significam? Por que esses olhos vermelhos? Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotos? É o flash direto no olho, ele vai iluminar toda essa irrigação sanguínea que a gente tem, né, naturalmente nos olhos. Então, esse vermelho nada mais é do que o sangue nos olhos, como se diz, né? Então, querendo remover esses olhos vermelhos, a gente vem nessa opção aqui, que eu basicamente não uso porque eu, como fotógrafo, eu dificilmente vou usar um flash direto para foto de retrato, ok? E agora, pessoal, eu não vou salvar todas, eu vou salvar duas aqui. Vou pegar essa foto e essa foto. Então, querendo selecionar só duas, por exemplo, né? Seleciono uma, aperto Ctrl ou Command no teclado, mantenho pressionado, clico na outra foto. E agora eu vou dar um Ctrl S ou vou clicar aqui. Essa tela é bem importante, tá, pessoal? Eu venho aqui em destino. Eu costumo salvar no mesmo local.
extensão de arquivo JPEG, formato JPEG, qualidade 12, para ficar a qualidade mais alta. E eu clico em salvar. É importante que seja em resolução de 300 pixels por polegada também. E aí eu clico em salvar. Outra coisa que é interessante fazer, eu vou abrir só essa foto no Photoshop, para ensinar uma outra coisinha para vocês que complementa, né, essa edição. Então, eu clico em abrir. Se eu clicar em concluído, ele vai fechar o Camera Raw e, independente de eu ter salvo ou não, as fotos, se eu abrir novamente, elas vão carregar toda essa edição, porque a partir do momento que eu abro essas fotos, que eu edito, automaticamente o sistema vai criar um arquivo, uma extensão de arquivo chamada XMP. É uma extensão de arquivo bem leve, de poucos kbytes, mas que ele guarda todo esse DNA, né, da edição das fotos. E aí, caso você abra novamente essa foto, se você não excluir esse XMP, se você não renomear essa foto também, ela vai abrir já carregada com todas as configurações que você fez. Isso se eu apertar em concluído ou em salvar. Se eu salvar, eu já vou salvar a foto em JPEG com essa edição. Se eu apenas apertar em concluído, eu vou continuar com os arquivos em RAW, porém, assim que eu abro esses arquivos, se eu tiver com os arquivos XMP do lado, eles vão carregar todas as configurações que eu apliquei nessa edição. E se eu clicar em abrir, essa foto vai abrir, ou as fotos que estiverem selecionadas, elas vão abrir diretamente no Photoshop, que é o que a gente vai ver agora. E aí eu dou um OK. E eu abri a foto. O que eu vou fazer agora? Eu vou tratar a pele do rosto. No caso aqui da Ana, não que ela tenha uma pele que precise de muita maquiagem ou algo assim, mas eu vou aplicar um filtro, Neural Filters, e vou deixar a pele dela mais suave ainda. Eu vou clicar e arrastar aqui para o lado para ficar olhando a pele. Suavização de pele. Eu clico aqui. Eu vou até, como eu vou criar uma camada extra, eu vou me dar liberdade de aumentar bastante aqui o procedimento para vocês verem como é que vai ficar. Ó, saída, camada atual. Saída, nova camada. Isso daqui é importantíssimo, tá? Porque daí eu automaticamente crio uma outra camada quando eu finalizo aqui e dou um OK. Eu aperto no botão que está aqui atrás da minha imagem. E olha que interessante, pessoal. Vejam como ficou a pele. Se eu vou aqui no histórico, antes e depois. Antes e depois, apenas por aplicar o Neural Filters. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu venho aqui em borracha, eu deixo uma opacidade de fluxo ali mediana, no valor mediano, e passo em cima daquilo que não é pele. Por que eu faço isso? Porque dessa maneira eu consigo aplicar um pouquinho mais de nitidez nessas bordas, nessas fronteiras de pele, digamos assim, né? Então, tudo o que não é pele, lábios, o que tem pele com volume, né? As narinas, ali a ponta do nariz, o em volta do maxilar aqui da cabeça, em volta dos cabelos também, eu vou aplicando e arrastando a borracha. Veja que nós temos aqui, ficou aplicado aquele desfoque nessa foto, né? Lembra? Eu vou tirar esse detalhe com essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta Remover. É uma outra ferramenta de inteligência artificial, e aqui eu apenas vou circular a área que eu quero e aí ele vai retirar. Vamos ver como é que essa ferramenta vai se comportar. Muito bem. Às vezes ele trava um pouquinho porque a inteligência artificial ele realmente usa um pouco mais de recursos, né? Então vou fazer outro círculo, solto, o círculo se fecha, ele se completa.
Muito bem. Repare que nós temos fios de cabelo soltos aqui. Aqui é só passar por cima. Olha só como limpou. Aqui é a mesma coisa, eu vou circular essa área aqui. Aí, quando eu solto o mouse, ele se fecha e aí vai, olha só, ele limpou toda essa área. Só que ficou uma textura um pouco estranha. Deixa eu circular essa parte aqui, porque eu estou um pouco desconfiado dessa textura, não sei se eu gostei não. Criou uma textura meio marcada, que não é natural da testa dela, eu acho. Talvez tenha melhorado um pouco, vou fazer mais uns ajustes aqui. Muito bem, agora vamos comparar novamente, vindo aqui em histórico. Vou clicar lá no topo, Alt Ctrl ou Option Command, deixo as duas teclas pressionadas e fico alternando aqui no Z. Olha só, como era a pele original e como ficou agora. Incluindo ali com os fios de cabelo. Então acho que ficou mais interessante. Poderia arrumar um pouco mais aqui também, mas acho que agora não é o caso. Ah, tem esses fios aqui que eu deveria arrumar, mas segue o mesmo procedimento que nós fizemos aqui em cima. Então, pessoal, veja bem, eu tenho a foto, ainda ela está em RAW.nef, né, que é o RAW da Nikon, da Canon SR3. E muito bem, agora eu vou salvar essa foto. Arquivo, salvar como uma cópia, errei aqui. Ó, arquivo, salvar uma cópia. Aí eu vou clicar em JPEG. Posso deixar como copiar ou não, é porque como o arquivo original é em RAW, então ele não vai sobrepor, né? O arquivo JPEG é uma coisa, o arquivo em RAW é outra. Clico em salvar, deixo aqui em 12, que é a qualidade máxima. Aí agora a gente vai lá na pasta. É a foto 79. Vamos lá. Opa, não abriu aqui. Vamos lá. Foto 79. Deixa eu colocar aqui por nome, para ficar do lado uma da outra. Ó, essa daqui é a foto em RAW, a foto original. E essa é a foto em JPEG com a edição. Então, repara ali os cabelos que já não tem mais. Então, a foto original é essa e a foto editada é essa daqui. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quase 45 minutos de vídeo já. Então, treinem bastante em casa. Assistam o vídeo, podem pausar, voltar, adiantar, da maneira que vocês quiserem, porque assim, treinando, vocês vão aprender melhor a trabalhar com esses programas de edição. Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo.